aquela linha de vídeos abordando a saúde no nosso país, semana passada eu fiz um vídeo falando sobre os Mais Médicos, vou deixar o link aqui na descrição. E essa semana eu vi uma notícia muito interessante que me despertou o interesse em fazer um vídeo para vocês. Eu vi recentemente que o governo Bolsonaro ele planeja substituir o programa Mais Médicos por um novo programa que aparentemente vai se chamar Programa Médicos pelo Brasil. O programa Mais Médicos eu tenho diversas críticas, ele tem diversos pontos negativos, eu falei sobre eles no meu vídeo passado, vou deixar o link aqui na descrição. Tem a parte dele ter aberto ter incentivado a abertura de muitas faculdades de medicina, isso tende a prejudicar a nossa saúde no Brasil, porque muitas dessas faculdades vão começar a passar por problemas, já estão passando, como eu falei no vídeo da semana passada. Teve toda a questão da polêmica envolvendo o Revalida. O que é o Revalida? Toda vez que o médico que é formado fora do Brasil quer exercer a profissão de médico no Brasil, ele precisa passar por um processo, por uma prova chamada Revalida. Isso eu concordo que tem que passar, porque aqui no Brasil nós temos algumas especificações, ou melhor dizendo, especificidades que fazem com que toda a nossa formação médica seja voltada para atender essas particularidades que nós temos no nosso país. Algumas doenças, algumas formas de tratamento, a forma de lidar com a população é diferente do que nós encontramos em outros países. Fora isso, nós temos muitos médicos brasileiros que são formados na Bolívia, na Colômbia, no Paraguai, no Uruguai, na Argentina, que essas faculdades elas não têm uma qualidade, podemos dizer, não tem uma qualidade muito apropriada, são de baixa qualidade. Então é importante que haja essa prova do Revalida para evitar que esses médicos que não têm uma formação apropriada comecem a atender aqui a nossa população. Mas nós temos esses pontos negativos, entretanto o programa Mais Médicos, no meu ver, ele foi o melhor programa, a melhor ação governamental para combater a má distribuição médica no nosso território. A má distribuição médica é um problema histórico que nós temos. O Brasil já teve diversos programas para combater essa má distribuição no território brasileiro, mas nenhum deles foi tão bem sucedido como o programa Mais Médicos. Para você ter uma ideia, nós temos no Brasil hoje 2,18 médicos para cada 1.000 habitantes. É um número adequado, mas quando você compara interior com capital, há uma enorme discrepância. Na capital você tem 5 médicos, nas capitais, quando você pegar as médias das capitais, nós temos aí 5 médicos para cada 1.000 habitantes. É muito mais do que a média nacional. Então perceba que há uma discrepância na distribuição médica. E os Mais Médicos ele conseguiu levar médicos para comunidades isoladas, periferias, comunidades indígenas, enfim, áreas de necessidade. Quando o Bolsonaro foi eleito, ele teve algumas declarações que pegaram muito mal para o governo cubano, e o governo cubano chamou todos os médicos cubanos de volta para Cuba. E isso desabasteceu em torno de 8.500 vagas de trabalho, 8.500 postos de trabalho para esses médicos que foram deixados por esses médicos cubanos. O governo abriu novos editais desde a época do Michel Temer, só que nós não conseguimos completar as 8.500 vagas. Nós ficamos ali em torno de 7.000 vagas, que é um número bom, mas muitas vagas ainda ficaram sem ser preenchidas. Só que o que aconteceu? Depois desses 3 meses de governo Bolsonaro, muitos desses médicos, desses mais de 7.000 médicos, acabaram desistindo do programa. Um pouquinho mais aí de 1.000 médicos, em torno de 15%, desistiram do programa Mais Médicos. E aí os motivos são um dos mais variados. Vários não conseguiram se adaptar ao programa, só que muitos deles acabaram passando no programa de residência. Eles eram recém-formados e o médico, depois da sua formatura, ele quer seguir, muitos, né, querem seguir uma carreira específica, querem ser um ginecologista, um pediatra, um otorrino, um endócrino, e aí você tem que fazer o seu programa de residência. Muitos médicos acabaram a formatura, se formaram, foram para os Mais Médicos, só que acabaram passando em programas de residência. Então eles abandonaram o programa para irem para os programas de residência. Isso desabasteceu ainda mais essas regiões que precisam de médicos, inclusive na região sudeste. A região que foi mais afetada pela desistência dos médicos do programa Mais Médicos foi a região nordeste com 40%. E o estado mais afetado foi o estado da Bahia. A Bahia ela tem o 3º pior estado em distribuição médica na região nordeste. Nós temos ali 1,35 médicos para cada 1.000 habitantes. É um número relativamente bom, só que quando você olha para o interior da Bahia, nós só temos 0,54 médicos para cada 1.000 habitantes. Então é um valor muito baixo e esses médicos dos Mais Médicos eles eram muito necessários para o interior da Bahia, principalmente para o interior do Nordeste. Agora o governo discute um novo programa, é um programa um pouco diferente, que ele vai tentar fazer a federalização, um programa de federalização dos médicos. Nós não temos ainda mais detalhes sobre esse programa, mas vai ser um programa que ele vai tentar fixar os médicos nas regiões isoladas, nessas regiões mais afastadas, nessas regiões periféricas,
com um contrato mais interessante, com um plano de carreira federativo, mas não há muitos detalhes sobre esse programa, sobre essa nova ideia do governo. Vai haver sim uma mudança na questão do Revalida, isso é importante, que foi algo que pegou muito lá atrás, que gerou muita polêmica, mas nós ainda não sabemos, não temos muitos detalhes acerca desse programa. Aí você pode estar falando, não, por que os médicos cubanos toparam ficar nessas regiões mais isoladas e os médicos brasileiros não? É uma questão que é o seguinte, a Cuba, ela tem um dos programas de exportação de Cuba é justamente a exportação de mão de obra médica, a exportação de saúde. Cuba não exportava só para o Brasil, exportava para o mundo inteiro. Então há um programa de exportação dos médicos cubanos para outros países. E o médico cubano, ele era a figura do intercambista. Então ele via para cá, era para ficar um tempo e depois voltava para Cuba. Ele não tinha que fazer residência naquele lugar. Quando eu falo residência, fazer morar definitivamente naquela região. Ele vinha, ficava um pouco e depois ia embora. É diferente do médico brasileiro que há a intenção dele ir e ficar naquela região. Só que o que acontece? Quando o médico ele chega nessa região, são regiões muito, muito pobres. E o médico até pode ficar, mas ele não consegue, se ele for casado, ele não consegue trazer a esposa, não consegue trazer o esposo, não tem boas escolas para os filhos e muitas vezes essas regiões ele não consegue atender o paciente de forma apropriada porque falta tudo. E não estou falando de faltar equipamento para fazer exame laboratorial, exame de imagem, não, falta tudo, falta agulha, falta gaze, falta luva, coisas para ele fazer o atendimento básico. E aí o que acontece? Falta algum tipo de respaldo para o médico porque se houver um erro, por conta da falta de estrutura do posto de saúde que ele está atuando, a responsabilidade é dele médico, então ele pode se prejudicar. Então não há uma questão de segurança, também não há um desenvolvimento dessas cidades para que o médico possa trazer a família para atuar lá. E é por isso que nós temos esse enorme problema na nossa saúde, porque o problema da saúde ele se confunde com o problema da nossa desigualdade social e da falta de desenvolvimento em algumas regiões do nosso Brasil. Esse é um problema muito complexo de ser solucionado. O programa Mais Médicos, apesar de todas as suas ressalvas, que eu também tenho, já vou deixar o link aqui na descrição do vídeo que eu falo, que eu critico o programa Mais Médicos, ele foi o programa que melhor conseguiu atender esse problema, conseguiu resolver, pelo menos de modo paliativo, esse problema da má distribuição médica no nosso país. Nós já tivemos vários programas, tivemos o programa Academia Médico, o programa Telesaúde, Projeto Rondon, vários, mas nós nunca conseguimos de modo efetivo resolver esse problema como foi o programa Mais Médicos. Vamos esperar os próximos passos para ver como que vai ser esse novo programa que está sendo pensado pelo governo federal. Mas o que você acha do programa Mais Médicos? Qual que você acha que poderia ser a solução para fixar melhor os médicos nas regiões mais isoladas? Deixe nos comentários e lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.